Meus queridos e amados filhos e filhas em Cristo, os que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, este é o 12º domingo do tempo comum e nós vamos refletir de maneira pontual o evangelho de hoje, que tem muito a nos ensinar. É o evangelho de Lucas, o capítulo 9, a chamada profissão de fé de Pedro, e também o chamado anúncio da paixão. Vamos lá do comecinho do texto do evangelho de hoje. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado. Primeira pergunta que nos fica: Jesus precisava rezar? Sim ou não? Tem gente com dúvida, né? Ora, o que é rezar? Rezar é deixar-nos elevar até o Pai. E Jesus, no Evangelho de João, diz assim: eu e o Pai somos, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, mesmo na sua humanidade, Jesus de Nazaré não necessitava rezar. Por quê? Porque já era intimamente unido ao Pai. Mas por que ele o faz? Aí a segunda parte, a segunda linha desse versículo vai nos informar. Jesus estava rezando num lugar retirado e os seus discípulos estavam com ele. Jesus o fazia para que os seus discípulos pudessem ter um encontro íntimo com o Pai, por meio dele. A necessidade, esse versículo 18 mostra a necessidade de nós nos retirarmos. Jesus e atrás dele os seus discípulos e os seus apóstolos se retiraram, foram para um lugar retirado para se encontrar, ter intimidade com o Pai. Aliás, o que estamos a fazer nesta igreja, né, é uma retirada do barulho do mundo, do barulho das nossas preocupações, para aqui termos um encontro fecundo com Deus. Esse é o objetivo de retirar-se. Meus queridos, quando a igreja nos apresenta um dos mandamentos da igreja, guardar domingos e festa de guarda, não é para encher os católicos de regras estéreis. A igreja é uma mãe, ela sabe o que é necessário para os filhos. Aliás, quem tem criança pequena, né, chega na hora do almoço, a criancinha quer comer salgadinho. Já viram isso? Ah, eu quero comer pipoca, quero comer... O que faz uma mãe que tem os parafusos no lugar? Não deixa. Por quê? Porque sabe que se aproxima o almoço e que a criança necessita de nutrientes para a sua subsistência. Eis o preceito da mãe igreja, né? Nós não podemos nos limitar a cuidar da nossa corporeidade, da nossa fisiologia, porque antropologicamente o ser humano não é só corpo, é corpo e... Por isso que tem tanta gente neste mundo doente, psíquica e espiritualmente. Porque o corpo, a carcaça, está uma belezinha, fortão, né, tudo em cima, esticadinho, botox, né? Mas a alma está apodrecida, quase que morta, né? Então, da mesma maneira como nós, meus queridos, cuidamos da nossa fisiologia, tem gente que nem isso faz, né? Está tudo caindo aos pedaços, né? Ora, nós devemos cuidar da nossa alma. Há necessidade, a igreja nos diz: olha, meu filho, minha filha, você precisa se alimentar daquilo que é o único alimento que sacia, que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. Você precisa ao menos uma vez na sua semana, e é muito pouco ainda, né? E diariamente nós precisamos fazer essa retirada, como Jesus fez com seus apóstolos e discípulos, para nos alimentar diariamente com a nossa vida de oração.
Você tem rezado todos os dias? Porque se não tem, você não tem intimidade com Jesus Cristo. Quem é casado, eu sempre pego no pé de quem é casado, ergue a mão quem está, o casal aí presente. Ora, vocês conhecem, vocês como casais, conhecem muita gente, os vizinhos, as pessoas do trabalho, aqui na igreja, mas ninguém conhece um ao outro. Por exemplo, ninguém conhece o seu maridão mais do que você. Por quê? Porque você convive. Você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela, não é? Isso vale com Deus também, com a figura de Jesus Cristo. Se nós queremos de maneira exemplar dizer, eu conheço aquele que é o meu Senhor, não há outro jeito de dizê-lo se nós não convivermos com Jesus. E conviver com Jesus, a primeira maneira é nos aproximarmos dos sacramentos. A segunda maneira é pela vida de oração. O que é oração? Tem gente que enxerga o rezar, o orar, Os protestantes falam, eu não rezo, eu oro. Isso é ignorância, porque vai no dicionário, é sinônimo, rezar e orar. Ora, o que acontece quando eu rezo? Eu me uno àquele que eu rezo. Nós, às vezes, enfrentamos a vida de oração como algo muito pesado. No fundo, o que é rezar ou orar? É conversar, dialogar com Jesus Cristo. Tem gente que levanta e dorme como burro. Já ouviram esse ditado, Nem o sinal da cruz, nem no momento do dia traça sobre si. Ora, você não é íntimo de Jesus Cristo. Então, mais do que cumprir preceitos e estarmos na igreja, nós precisamos sentir a necessidade de termos Jesus ao nosso lado, de nos voltarmos para Ele. Por isso os apóstolos, os discípulos e Jesus se retiram para encontrar-se, para se tornarem íntimos. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não podia cada um rezar na sua casa? Não, porque a intimidade com Jesus se constrói de maneira familiar, como igreja. E o texto continua, depois que eles se retiraram para rezar, aí Jesus pergunta, discípulos, o que estão dizendo sobre mim por aí? E aí os discípulos vão responder, Jesus, olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Tudo que falavam sobre Jesus eram coisas boas. João Batista não é um cara legal, do bem, virtuoso, perfeito, mas não é Jesus, Elias era um cara cheio de virtudes, aliás, foi arrebatado pela carruagem de fogo, um cara com extrema intimidade com Deus, mas não é Jesus. Hoje em dia é a mesma coisa. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa do mundão aí afora, algo sobre Jesus e sobre a Igreja Católica, todo mundo vai ter algo a dizer. Da pessoa mais sapiente, inteligente, intelectual, sábia, até a pessoa mais ignorante, todos vão ter algo a dizer sobre Jesus Cristo e sobre a igreja. Mas pode ter certeza, se essa pessoa para a qual você perguntar sobre Jesus não for íntima de Jesus pela vida espiritual, ela pode dizer tantas coisas, ela não vai dizer quem é Cristo de verdade, porque ela não conhece. Para conhecer tem que conviver, tem que ser íntimo de Cristo. Tanta gente diz tanta coisa sobre Deus por aí, mas tanta bobagem se fala, inclusive em diversas religiões cristãs. E aí Jesus, tá bom, já entendi o que estão falando de mim por aí. Por que eles erraram? Disseram Jesus ser João, ser Elias, porque não conviviam. Tem muito católico que é desse jeito, passa anos indo à missa, mas no fundo não conhece Jesus, não tem o conhecimento da doutrina, não conhece a fé que professa, não reza,
Aí depois de 30 anos de caminhada na igreja, vira protestante e aí diz assim: eu encontrei Jesus, aqui ele está presente. Mas ele estava em cada missa que você participou, e estava de maneira muito mais real do que na sua igreja nova. Quem não estava com ele era você, não é o problema, ele não está na igreja. Consegue compreender? E aí depois Jesus pergunta: e vocês, apóstolos, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, o chefe dos apóstolos, responde: Jesus, tu és o Cristo de Deus. Essa é a versão de Lucas. Daqui 2 semanas nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolo. Nós vamos escutar esse mesmo evangelho, mas na versão de Mateus. Em Mateus, o evangelista informa que Pedro falou uma coisinha a mais: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Pedro falou que Jesus era Cristo. Christos, do grego, significa ungido, o Messias, aquele que a nação de Israel esperava para a sua libertação. Ele é o Messias e ele é o Filho de Deus. 2 proposições corretas. Jesus era o Messias e é o Filho de Deus. Só que parou por aí? Não. O texto vai dizer em seguida algo muito curioso. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Já pararam para pensar? Ora, o Messias não veio ao mundo, o Cristo, o Filho de Deus, para se mostrar. Por que Jesus proíbe os seus apóstolos e os demais discípulos de falarem que ele era o Messias e o Cristo? Pararam para pensar isso? Jesus proibiu-lhes severamente. Por quê? Porque nessa ocasião, nesse ponto, se eles fossem anunciar o Evangelho, eles falariam de um Cristo que não é o Cristo verdadeiro ainda. Eles ainda não conheciam integralmente quem era Jesus. Nossa, padre, mas Pedro falou 2 coisas que de fato é Jesus: o Messias e o Filho de Deus. O que mais falta? O que faltou, Jesus vai acrescentar. Jesus vai acrescentar. Aliás, o próprio texto diz: e acrescentou. Olha, quando você acrescenta uma coisa, quer dizer que o que vem antes estava incompleto. Messias e Filho de Deus. O que Jesus acrescentou? O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Faltou isso. Ou seja, o Messias e o Filho de Deus deve passar pela cruz, pelo sofrimento. Faltou isso. No Evangelho de Mateus, na semana que vem nós vamos ouvir, mas não vamos escutar essa parte que eu vou falar agora, porque a igreja corta. Vai dizer assim: quando Jesus falou quando Jesus acrescentou essa parte, que o Messias, que o Filho de Deus iria sofrer, Pedro repreendeu Jesus: longe de ti sofrer. Não é esse o Messias e o Filho de Deus que nós esperamos. E Jesus dá um empurrão em Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás, porque quem foge da cruz foge do projeto de Deus. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Faltou isso e Pedro não aceitou. Depois, conforme eles vão convivendo mais um pouco com Jesus, depois da morte e ressurreição e depois do Pentecostes, aí eles vão aceitar o mistério da cruz. Meus queridos, a nossa religião é a religião do crucificado, e sempre o foi desde a era apostólica.
E você vai em muitas religiões que cospem no crucificado. Jesus está dizendo no evangelho de hoje: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Não quer dizer que nós devemos pegar um crucifixo ou um crucificado desse tamanho e carregar nas nossas costas por aí. Mas isso simboliza aquilo que nós devemos fazer na prática da vida. E nós vemos a ideologia da fuga da cruz entrando na própria igreja. Muitos padres tirando o crucificado e colocando o ressuscitado. Se não tiver cruz, não tem ressurreição. Quem quer me seguir, tome a sua cruz cada dia. E hoje, por que Jesus proibiu então deles pregarem? Porque senão eles iam pregar um cristianismo sem cruz. Por isso que o texto diz: mas Jesus proibiu-lhes severamente que falassem ainda. É o que aconteceu depois do século XVI com a igreja protestante. Prega um cristianismo sem cruz. Foi o que Jesus proibiu que eles falassem. Interessante, né? Interessante. E a nossa pergunta: ai, padre, então nós devemos buscar o sofrimento, né? Eu sempre brinco, não precisa, Jesus não está falando para ninguém ser sádico masoquista, né? Não precisa buscar o sofrimento, ele vem até você, né? Não precisa ficar procurando cruzes, ela vem, bate na sua porta. Sabe quando o Sedex buzina? Sedex 10, aí vem a cruz, chegou a sua cruz, né? E o que você deve fazer diante disso? Tem duas posturas, ou melhor, tem três posturas. A primeira postura é fechar a porta e não acolher a cruz. A segunda postura é até acolhê-la. Sabe quando chega a visita e você fala: ai meu Deus, justo agora, entra, toma um cafezinho, né? Ora, você acolhe a cruz, mas você fica murmurando, questionando a Deus, por que disso, por que daquilo. É a segunda postura. Ora, mas já não está prescrito nos evangelhos que o caminho do mestre é o caminho do discípulo? Já está dito que você, hora ou outra, vai enfrentar alguma provação na sua vida. Você não sabe disso como cristão? Sabe? Então enfrenta. É a terceira postura, abrir a porta e enfrentar a cruz. Não é tão simples, mas é o convite que a liturgia nos faz hoje. É enfrentar a cruz de cada dia. E o que é cruz, né? Tem tantas coisas que podem ser cruz, né? Primeira cruz pode ser, olha quem está do seu lado aí na igreja, olha que bonita cruz, linda, ó, bonitinha. Essa pode ser a sua primeira cruz. Mas cruzes na vida humana podem ser coisas muito mais complicadas de serem enfrentadas. Enfermidades, situação financeira, dificuldades diversas. A sua família que você sonhou, fez tudo certinho e alguma coisa não deu certo. Seus filhos que você suou para educar na fé, na intelectualidade, que depois se desvia para caminhos que você não ensinou. Tudo pode ser cruz. Enfrentar é o convite da liturgia de hoje. E aí Jesus vai dizer: olha, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. A cruz exige renúncia. Quaisquer que sejam as escolhas da vida, exige renúncia, né? Pode perceber, né? Às vezes as pessoas enxergam a igreja como um conjunto de privações. Ah, não vou na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas toda escolha que você faz exige renúncias. Quando você casa, você tem que renunciar a um monte de coisa. Não dá para você casar e querer levar uma vida de solteirão, baladinha, fim de semana, roda de amigos e a esposa lá em casa lavando louça. Não, mudou sua vida, agora você tem uma esposa, você vai ter seus filhos, você procurou isso, ninguém te levou até o altar forçado. Assuma o que você
escolheu. Quando eu quero ser padre, eu já sei o que eu preciso deixar para trás. Quando eu quero ser um atleta, eu já sei o que eu tenho que deixar para trás. A cervejinha, a pizza, o cachorro quente, o dormir depois do almoço, vou ter que treinar, ralar. E tem tantos outros exemplos que podiam ser colocados. Tudo exige privação, não é só. E ser cristão também, não é só ser cristão que tem privação, mas ser cristão também tem as suas exigências. A renúncia de si, de suas vontades, dos seus ímpetos, de suas tendências que ofendem a Deus. São renúncias que eu devo fazer porque eu escolhi ser cristão. E depois tomar a cruz. É interessante que ele fala: se alguém quer me seguir, primeiro renuncie a si mesmo, tome sua cruz e depois me siga. O seguimento de Cristo não é a primeira coisa. A primeira é a renúncia, é aceitar a cruz, né? E aí termina o Evangelho dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. A que Jesus se refere? Ao inferno. Muita gente ganhou, conquistou o mundo, tem uma vida tranquila, mas a alma está apodrecida, não entrará no reino dos céus. Vale a pena uma vida cheia de conquistas, uma vida nesta terra que é tão curta, cheia de realizações, mas no fim dela, uma eternidade de sofrimento eterno no inferno? Não vale a pena, minha gente. Por isso hoje nos voltemos para Jesus. Ó Jesus, não é fácil, viu? Não é fácil. O Senhor me dá cruzes, que o Senhor me ajude a enfrentá-las. É esse o nosso desejo nesta manhã, né? O Senhor me chamou até aqui, o Senhor me trouxe até a igreja, e eu escutei essa palavra, agora o Senhor me ajude a vivê-la. Que esse seja o nosso desejo. Não é tão simples, meus queridos, porque quando a cruz bate, a nossa humanidade, às vezes mísera, ela fracassa. Por isso a necessidade dos sacramentos, da oração da igreja, que Ele nos fortaleça. Eu não sei se você que está nessa igreja ou nos acompanhando está vivendo momentos da sua vida de consolações, de conquistas, de alegrias, ou se você que está aqui ouvindo está vivendo momentos de cruzes nesse momento. Independentemente do que seja, você precisa se preparar tanto para o que é bom quanto para o que é ruim. Quem está no momento de glória, fique esperto. A sua cruz está sendo talhada, envernizada, logo batem na sua porta entregando-a. Se você está vivendo uma cruz hoje, fica firme, porque não há cruz que permaneça para todo sempre. Ele a aceitou, Ele a assumiu naquela sexta-feira santa, mas no domingo ela foi passado, foi superada. Então fica firme, que Ele nos ajude, assim seja, amém. No instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.